difere bastante em relação ao que vocês viram até agora, né, em termos de estruturados. Sempre as aulas foram tentando achar uma correlação entre aquilo que foi visto em TP1 e TP2, né, utilizando C com Java. Vimos que existe uma aderência e uma convergência bem interessante entre essas duas linguagens, né, seja Java, seja o C. Mas aí agora a gente vai partir para a orientação a objeto. Se a gente estivesse utilizando aqui C ainda, iríamos trabalhar com C++, tá? Que seria também o C com suporte à orientação a objeto, ou C orientado a objeto. Na realidade, quando vocês viram o C e TP1 e TP2, vocês já estavam utilizando um compilador de C++, só que vocês estavam desenvolvendo um programa estruturado procedural em C. Tá? Vocês poderiam já ter desenvolvido códigos em C++, que é o compilador que vocês usam, que é o dev C++, que é o IDE, o dev C++, usa o GCC, que é um compilador, né, de C++ orientado a objeto. Bom, o paradigma da orientação a objeto, ele não é algo que surgiu recentemente, muito pelo contrário, é algo que já vem há várias décadas sendo desenvolvido, sendo discutido dentro da área da computação, tá? Desde a década de 60 do século 20, já se começou-se a ter a conceituação da orientação a objeto em termos de conceito. No finalzinho da década de 60, como a gente vai ver mais abaixo, ali surgem as primeiras linguagens orientadas a objeto. Esse padrão, esse modelo de desenvolvimento, que é o paradigma, quer dizer, ele hoje domina praticamente quase que 100% de todas as tecnologias de desenvolvimento, ou seja, qualquer linguagem de desenvolvimento que vocês venham a trabalhar, de alguma forma dão suporte à orientação a objeto. Se você for trabalhar com Python, você consegue definir classes, trabalhar com objetos, JavaScript nem se fala, e Java, C Sharp, VBNet, C++, né? C++ é o principal exemplo de orientação a objeto. A maioria dessas linguagens, elas dão suporte à orientação a objeto, trabalham com o conceito de orientação a objeto. Esse foi um modelo que veio suceder o que nós chamamos de modelo de programação procedural, que é aquele modelo voltado a chamadas de funções e procedimentos. Antes disso existia o chamado modelo monolítico, que era o seu código era exatamente esse, o nome diz, um monolítico, né, uma torre, onde você tinha alguns desvios como goTo e goSub, né, através de labels, e você não tinha o conceito de função e procedimento com passagem de parâmetros, retornos, etc., subprogramas definido nessas linguagens, né? Eu desenvolvi muito em Basic mesmo, a linguagem Basic era uma linguagem monolítica para os primeiros computadores que eu tive, como o MSX, TK90, Amiga, Commodore Amiga, que eram sistemas operacionais muito simples, comparados com o que tem hoje em dia. Assembler inicialmente também era monolítico, depois ele começou a dar suporte a funções, e aí desse paradigma monolítico, ou modelo de programação monolítico, surgiu o modelo procedural, que aí começou a se introduzir questão de subprogramas, funções, e como nós já vimos no último módulo, eu comecei a ter um reuso melhor do código, o código começou a ser melhor estruturado. Imagine sistemas complexos totalmente monolíticos, a manutenção de sistemas era algo extremamente complicado, era algo assim muito complicado você manter, evoluir os sistemas. E aí surgiu esse conceito de desenvolvimento monolítico, depois surgiu o procedural, onde eu criaria procedimentos, funções para reuso. Depois disso surgiu a orientação a objeto, tá?
bem rapidamente aí. Uma das características que dificultou a adesão cada vez mais do paradigma O lá no início do século, lá no início da década dos anos 80 do século 20, foi a questão da compilação em si, né? Para que esse modelo pudesse ser utilizado, para que ele pudesse ser funcional, o compilador acabava gerando muito código extra, ainda gera muito código extra, né? Para poder organizar as classes, gerenciamento de memória, etc. E aí, se eu tivesse um software desenvolvido no modelo procedural clássico, comparado com o software desenvolvido no modelo orientado a objeto, acabava que eu tinha um código maior dentro do código orientado a objeto e que muitas das vezes tinha uma performance pior do que o código feito dentro do modelo anterior, o paradigma anterior. Nessa época, isso era um desafio. Eu estava falando de máquinas com 640 KB de memória RAM, no máximo 1 MB de memória RAM, onde qualquer 10K, 100K de espaço era algo que você literalmente arrancava a unha do seu código, né? Eu vivi essa época. Então, se eu gerasse um código um arquivo executável de 300K e pudesse gerar um arquivo executável de 100K, eu tinha um ganho enorme de consumo de memória para aquela época. Então a gente usava compiladores diferentes, compilava com um compilador de um fabricante, link editava com o link editor de outro fabricante, fazia o make com outro, para ir fazendo essas combinações para chegar num código mais enxuto possível, o código executável binário ali mais enxuto possível, no final das contas. Mas com a evolução dos hardwares, com a evolução dos compiladores, né, os compiladores tiveram um papel fundamental dentro da orientação a objeto, que os compiladores acabaram de ter maior performance, gerava códigos mais otimizados, os sistemas operacionais também passaram a ter uma capacidade de gerenciamento de recursos melhores, memória, e aí a orientação a objeto começou a ter cada vez mais uso, cada vez mais foco, cada vez mais utilização, porque a ideia é que eu consiga ter um código que seja próximo dos conceitos que nós temos do dia a dia, que nós trabalhamos e interagimos com objetos no dia a dia, e que eu consiga ter sistemas muito bem estruturados que facilitem o crescimento do sistema, manutenção e evolução do sistema. Bom, em termos de histórico, pessoal, a primeira linguagem oficial orientada a objeto mesmo, que introduz esses conceitos mais fortemente, surge em 1967, que é o Simula, tá? Ele não tinha todos os conceitos, mas introduziu os primeiros conceitos de orientação a objeto. 72, que temos de destaque é o Smalltalk, que é uma outra linguagem orientada a objeto, que já apresentava aí boa parte da conceituação orientada a objeto. Lógico que houveram outras linguagens, como Algol e outras linguagens também que implementavam, mas aí só estou trazendo aquelas que tiveram destaque em cada milestone desse. Na década de 80 surge o C++, que inicialmente era C com extensões, ou seja, eu tinha o C clássico, o compilador C clássico, o ANSI C clássico, e aí começaram a desenvolver algumas bibliotecas para dar apoio à introdução dos conceitos de orientação a objeto dentro do C. Na realidade não se tinha ainda um compilador orientado a objeto em C. O que se tinha eram extensões em C, por isso que surge o mais aí ao final dele. Bom, e aí logo em seguida surgiu-se mesmo os compiladores de C++ que trazia de forma nativa os conceitos de orientação a objeto. 83, a linguagem ADA, que é uma linguagem de desenvolvimento e uso do exército americano, tá? Não só do exército, mas em nível militar americano, aeronáutica, etc. E tal. O exército americano, a indústria militar americana, ela acaba tendo uma decisão,
em muitas ocasiões na área de TI, tecnologia em geral, acaba tendo um papel muito importante, tá? A própria internet, o conceito da ARPANET surge dentro da indústria militar americana, evoluções de linguagem surgem ali dentro. O Oracle, por exemplo, que é um dos maiores bancos de dados do mundo e mais utilizados, ele surge dentro de uma pesquisa interna, se não me engano, da NASA, e aí eles não levam à frente, e aí hoje o presidente da Oracle sai de lá e traz e cria o Oracle. Então são coisas assim que eles tiveram um papel muito importante na evolução tecnológica também. 84, o Eiffel, que é outra linguagem que foi muito utilizada também. Lembrando que essas linguagens como da Eiffel, MASP e outras linguagens eram linguagens que rodavam desenvolvimento de código para mainframe, tá? Para grandes computadores da época. A gente não está falando de computação distribuída ainda não. Então eram máquinas com grande poder computacional, com terminais burros, etc. 86 surge o conceito de Object Pascal, que era pegar a linguagem Pascal estruturada procedural e trazer o conceito de Object Pascal, que depois é embarcado dentro do Delphi. Para quem já ouviu falar ou já desenvolveu alguma coisa em Delphi, trabalhei muitos anos com Delphi. E 95 é aí que surge a grande revolução da orientação a objeto mesmo, né? Que aí surge o conceito do Java, que a Sun Microsystem na época existia e era dona do Java, desenvolve a linguagem Java com muitas características semelhantes ao C++. Daí em diante, em 95, cada vez mais o conceito de orientação a objeto toma um corpo maior, toma um protagonismo cada vez maior dentro da área de desenvolvimento de softwares em geral, e hoje em dia domina praticamente todas as tecnologias e linguagens, todos os paradigmas de desenvolvimento, todos os design partners, tudo hoje tem conceitos envolvidos em orientação a objeto. Então não é perda de tempo vocês mesmo, vou trabalhar com engenharia, mas é importante pelo menos ter os conceitos bem estruturados de orientação a objeto. Se você for fazer um script em Visual Basic, for Application, VBA lá para rodar alguma coisa no Excel, caso vocês venham a ter necessidade no futuro, vocês vão ter que se deparar com objetos. Se vocês forem trabalhar mesmo com Python para fazer data science ou análise de dados, vocês invariavelmente vão se deparar com algum tipo de objeto, algum desafio, alguma coisa na área de orientação a objeto. Então são conceitos importantes que vocês devem pelo menos dominar o básico, tá? Bom, depois que lógico, eu falei, o C++ foi uma das linguagens orientadas a objetos. A minha introdução ao mundo orientado a objetos foi através do C++. Eu tenho esse livro até hoje, 96, se não me engano, 1996. Lógico que está muito defasado, mas eu guardo por uma questão até mesmo afetiva. Mas o livro está lá guardado lá. Mas o Java, sem dúvida nenhuma, foi o principal ponto de expansão do paradigma, né, que popularizou, digamos assim, o paradigma, porque Java é uma linguagem 100% orientada a objeto, então você não tem como trabalhar efetivamente com Java sem trabalhar com conceitos de objeto, tá? Não tem como. Bom, o que é básico então dentro da orientação a objeto? O que é básico dentro da orientação a objeto é o conceito de objeto, tá? Isso é um conceito muito básico, é o que é o alicerce de todo esse paradigma. A ideia é que, cara, a gente trabalha com objetos no dia a dia, a gente modela objetos no dia a dia, a gente interage com objetos no dia a dia. Então, inclusive, eu trago o exemplo aqui. Vamos imaginar que eu vá construir aqui um programa que vai controlar bibliotecas, tá? O que a entidade mais básica disso? São os livros. Os livros são objetos. E os objetos em geral, eles têm um conjunto de características que definem, que descrevem. Então, se eu pegar o exemplo do livro, eu vou ter o título, os autores do livro, a editora do livro, o ano de edição do livro, o tipo de capa do livro, ISBN do livro, categoria do livro. Tudo isso
esse conjunto de coisas descreve esse objeto, livro. Tá? Então a gente vai trazer isso para dentro do nosso modelo de desenvolvimento. E quando eu pego e digo, olha, um livro, a entidade livro, ele é constituído com esse conjunto de características ou propriedades, eu defino um template, eu defino um modelo do que seria um objeto do tipo livro. Não estou definindo um livro especificamente. Não é um livro que eu estou definindo. Eu estou definindo um template. Então, quando eu pego o que caracteriza um livro para mim, é a capa, é o autor, é a estrutura. Isso para nós aqui em orientação a objetos se chama classe. Então, o que é a classe? A classe é um modelo, é um template de um objeto. Se a gente for olhar para a área da engenharia, a classe seria o projeto, seria a planta de uma casa. Tá? Isso aí é uma classe. A classe define para mim quais são as características, estruturas, funções e ações que um determinado objeto pode realizar. Então, quando eu tenho um projeto de uma casa com a planta, com o projeto hidráulico, o projeto elétrico, etc., isso para mim é um template, é um modelo. Quando eu pego aquilo ali e construo a casa, ou quando eu faço a edificação, aí eu passo a ter aquele projeto, aquele template materializado. Nesse caso eu tenho o objeto. Então, um objeto, pessoal, é uma instância de uma classe. É uma materialização de uma classe. Se a gente for trazer isso para dentro da nossa definição de desenvolvimento e orientação, quando eu programo, eu primeiro defino a classe, que é a estrutura do objeto. Quais tipos de dados eu vou armazenar dentro desse objeto? Quais tipos de propriedades esse objeto vai ter? Quais tipos de ações esse objeto pode realizar? Quais tipos de interface, ou seja, quais tipos de funções eu posso chamar desse objeto para alterar alguma informação dentro desse objeto ou fazer com que esse objeto me retorne alguma informação. Isso eu defino na classe. No momento que eu aloco um espaço de memória para conter essas estruturas internas do objeto, nomeio esse espaço de memória e associo esse espaço de memória a um ponteiro, e aí vamos retomar C, eu tenho ali um objeto. Ok? Então, assim, de forma alegórica, vocês podem imaginar que uma classe nada mais é do que um template, nada mais é do que um projeto, uma planta. E naquele instante que eu pego esse projeto e materializo esse projeto, ou seja, eu construo o objeto, eu instancio o objeto, aí vem a palavra instância, significa então que eu tenho um objeto dessa classe. Então, qual é a relação de classes com objetos dentro do paradigma orientado a objeto? Classe é um modelo, é um template, e objeto é uma instância desse modelo, é uma materialização desse template. É uma construção onde eu vou interagir, onde eu vou ler dados, onde eu vou armazenar dados, onde eu vou realizar ações. Tá? Bom, e aí eu deixo aí, reforço com vocês o seguinte: a classe ela define a estrutura de um objeto, define quais informações serão armazenadas nesse objeto, define quais ações esse objeto poderá realizar, e através de uma classe poderemos ter vários objetos sendo instanciados e construídos. Ou seja, de uma mesma, e aí vamos retomar o exemplo da planta, de uma mesma planta, de uma casa, eu posso construir N, tá? Eu posso construir todo um bairro, todo um condomínio de casas com as mesmas características. No entanto, eles podem mudar. Então, por exemplo, cor da parede lateral, posição em relação ao sol. A característica é a posição em relação ao sol, mas eu posso ter uma casa que vai estar para o sol poente, para o sol nascente, sol da tarde, sol da manhã, ok? Então, a característica é a posição da casa em relação ao sol.
Agora, cada casa vai ter essa característica específica dela, ok? Então, se eu pego, por exemplo, um edifício, eu tenho a planta dos apartamentos, vão ser invariavelmente iguais, mas eu tenho a torre, então eu tenho um edifício com 4 torres, eu tenho o lado em que vai estar o apartamento em relação ao sol da tarde, sol da manhã, sol poente, sol nascente. Então, apesar de eu ter atributos e propriedades que vão ser iguais, esses valores específicos, ou seja, o valor dessas propriedades e atributos pode e vai diferenciar de um objeto para outro. Bom, vou voltar aqui para o amarelinho, que esse índico ficou feio. Então, essa definição é muito utilizada para classes, ou seja, uma classe é um agrupamento lógico de dados de funções dentro de um mesmo pacote. Um termo que nós utilizamos muito em relação à classe, a gente diz, falamos que classes são estruturas heterogêneas, tá? Ou seja, quando eu defino uma classe, eu estou definindo uma estrutura heterogênea para que vai combinar dados e funções. Quando a gente fala com tipos chamados tipos primitivos, aí estou falando de inteiros, estou falando de números de ponto flutuante, cadeias de caracteres, booleanos. Esses conceitos, esses tipos de dados, são tipos de dados que nós dizemos tipos de dados primitivos. Eles é aquilo que eles são, tá? Eles não têm subdivisões, eles não têm funções. Ah, professor, mas eu utilizei o tipo integer no Java e chamei as funções dele. Isso é uma particularidade do Java, tá? E aí é uma discussão longa, inclusive de professores de linguagem de programação mais teóricos. O Java não tem tipo primitivo, se a gente for olhar assim ao pé da letra. Todos os tipos do Java são orientados a objetos, todos os tipos do Java são objetos. A gente vai ver que todos os tipos do Java têm um ancestral comum que é chamado object, ok? Quando a gente trabalha uma linguagem que efetivamente tem um tipo primitivo, eu estou falando com C++, por exemplo. Os tipos numéricos, os tipos de caracteres, os tipos lógicos, são tipos primitivos. Eles são unidades indivisíveis e eles não têm uma herança, um ancestral comum a eles, ou trabalho com o conceito de herança, ok? Aqui no Java a gente chama de tipos primitivos esses tipos que têm esse comportamento primitivo, mas eles têm a versão, digamos, orientada a objeto. Então eu tenho um int int, mas eu tenho um integer, com I maiúsculo. Só para poder exemplificar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela totalmente com vocês, para ficar mais fácil. Que aí eu vou começar a brincar também com o Eclipse junto aqui. Deixa o Eclipse abrir. Vamos lá, deixa eu fechar aqui esse monte de aba. Vamos criar um projeto aqui para a aula de hoje. Aula do dia 23/5. Não, quero que crie nenhum módulo info, não. Criar agora uma classe. Chamar de principal. Então, quando eu declaro uma variável A, repare que ela não tem método nenhum. No entanto, eu tenho um tipo integer, tá? Que vai estar atrelada a esse tipo int, no final das contas, tá, pessoal? Então, no caso do Java, por exemplo, a gente tem os chamados tipos primitivos e temos também os seus correlatos orientados a objetos, ou seus objetos correlatos. Um caso particular de tipos primitivos seria a string. A string, na realidade, ela não é um tipo primitivo, ela é um tipo heterogêneo, um tipo é um objeto,
mas que se comporta como um tipo primitivo. Tanto que de string, por exemplo, se eu colocar o nome e usar o operador ponto, eu vou ter aqui, ó, N funções e métodos associados a ele. Ó. Porque está lá definido lá na classe string, tá? Então a string na realidade não é um tipo primitivo, é um objeto que se comporta como um tipo primitivo, mas a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Bom, então toda vez que nós definimos uma classe, o que eu estou fazendo é eu estou definindo um novo tipo de dado, tá? Então quando eu defino uma classe, eu estou definindo um novo tipo de dado. Tanto que no momento que eu vou declarar uma variável que é de um tipo de uma classe qualquer, eu vou usar o nome da classe seguido do nome da variável que vai ser do tipo daquela classe. Ok, pessoal? Então, quando eu criar uma classe, de forma automática, eu estou criando um novo tipo. E a gente já trabalhou com classes em vários momentos aqui. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável do tipo scanner, eu estou declarando aqui uma variável s. Essa variável s é do tipo scanner. Mas quem é o scanner? O scanner é uma classe que foi criada, que pertence à biblioteca básica do Java, que permite que eu interaja com o fluxo de entrada do teclado para poder ter um prompt para capturar aquilo que o usuário digita, tá? Então, esses caras criaram essa classe, disponibilizaram lá dentro das bibliotecas básicas do Java, e eu estou declarando a variável que é do tipo daquela classe, que no caso se chama scanner. Podemos declarar uma variável do tipo da classe que criamos, mas o processo ainda não está acabado, tá? Ao se declarar uma variável do tipo de uma classe, não significa que já podemos utilizar essa variável. Como vimos anteriormente, a classe é uma estrutura que irá combinar dados e funções. Logo, se faz necessária a alocação de um espaço de memória que possa comportar essa estrutura. Como é que eu faço essa alocação aqui no Java? Para isso, a gente vai utilizar um operador muito importante que é o chamado operador new, que nós já o utilizamos anteriormente. O que esse operador new trabalha? A gente vai chamar o operador new, a classe e um abre e fecha parênteses aqui. E aí já vou adiantar um conceito importante. Eu não estou chamando a classe aqui nesse momento, tá, pessoal? Eu estou chamando um método especial da classe, uma função interna da classe muito especial, e essa função se chama construtor. Então, nessa posição, no momento que eu declaro a classe, eu vou estar chamando aqui o que nós chamamos de construtor da classe. O construtor da classe, e a gente vai ver isso mais a miúde, alguns tópicos para frente, não hoje especificamente, ele é uma função especial, uma função diferenciada dentro da classe, que obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome da classe e pode ou não receber parâmetros. Qual que é a função desse construtor? A função, está aqui, ó. A função desse construtor é o que o nome dele já diz, é construir a classe. Então ele pode realizar operações que vão ser executadas no momento que esse objeto dessa classe está sendo instanciado na memória. Ele pode validar permissões de acesso, ele pode validar questões de segurança, ele pode alocar outros objetos internos da classe, ele pode fazer verificações internas para que esse objeto possa existir. Então, voltando aqui no nosso exemplo do scanner, quando eu pego a variável do tipo scanner e digo que ela recebe new, e aí eu vou chamar o construtor da classe scanner, que tem o mesmo nome dela, só que no caso do construtor da classe scanner, eu tenho que passar um objeto de fluxo de entrada. Por isso que ele tem essa sintaxe. Então reparem, na linha 5 eu
declarei a variável do tipo scanner. Na linha 6, eu instanciei essa variável. Entre a declaração e a instanciação, pode ter várias linhas de códigos entre elas. Pode ter várias lógicas diferentes sendo criadas, tá, pessoal? Isso é uma coisa que não necessariamente tem que ocorrer imediatamente. Às vezes, por uma questão de simplicidade da sintaxe, eu posso instanciar e eu posso declarar e instanciar um objeto na mesma linha. É o que está acontecendo aqui nesse exemplo que eu estou passando para vocês. Então, nessa linha 5, eu estou declarando o objeto do tipo scanner e estou instanciando esse objeto. Nós já fizemos isso também com outra estrutura de dados que nós vimos, que são os vetores. Então, no momento que eu faço isso, eu estou declarando um vetor de inteiros unidimensional. E no momento que eu uso na linha 9, eu estou instanciando esse vetor com 10 elementos de inteiro. Vetores aqui em Java são objetos. São tão objetos que quando eu chamo o operador ponto, eu tenho métodos e funções associados a ele. Tá? Então isso aí é uma coisa importante também para a gente. O fato de eu declarar não significa que eu estou instanciando. Um exemplo de uma estrutura de classe que tem um comportamento diferente desse é o string, que basta que eu declare a variável do tipo string, eu já posso utilizá-la como se ela fosse um tipo primitivo. Mas como eu falei anteriormente, esse tipo primitivo não é primitivo, ele se comporta como tipo primitivo. Então o que o operador new faz assim a grosso modo? Ele aloca o espaço de memória necessário para poder reservar isso, ele interage com o sistema operacional para isso, aloca esse espaço de memória, chama o construtor da classe e retorna o ponteiro. Esse ponteiro aponta para onde? Aponta para o espaço de memória que contém o objeto daquela classe. Aqui no Java a gente não trabalha com ponteiros, porque o Java trabalha com o conceito de memória autogerenciável pelo Java. Se a gente tivesse um C++, o que o operador new me retornaria seria um ponteiro, exatamente um ponteiro, para que eu possa interagir com essa posição, com esse objeto que se encontra nessa posição de memória. Ok. Então, como é que a gente declara então uma classe no Java? Para declarar uma classe no Java, a gente vai usar a palavra-chave class para isso. Vamos implementar um modificador de acesso, como a gente vai ver depois, e o nome da classe. E todo o corpo da classe, obrigatoriamente, vai estar entre um abre-chave e um fecha-chaves. Tá? Esse modificador de acesso, que a gente vai ver depois, eu vou entender depois a questão do static, que aparece muito e apareceu muito até desde o início que nós começamos a ver esse conceito, então isso é importante, tá? E esse modificador de acesso faz exatamente isso que eu disse para vocês. Modifica o acesso, altera a forma como essa classe pode ser acessada. Por quê? Porque esse modificador de acesso ele vai estar atrelado exatamente com a visibilidade dessa classe. E como que as outras partes do seu código vai conseguir chamar as funções dessa classe, acessar os dados dessa classe, alterar esses dados da classe. Como os filhos dessa classe, e nós vamos ver um conceito que é muito típico, que se chama herança, tá? Como é que os filhos de uma classe podem ou vão ou não herdar métodos, propriedades de uma classe. Então tudo isso vai estar atrelado a esse modificador de acesso. Inicialmente, nós vamos trabalhar com dois tipos de modificadores de acesso. O public, tá? Que indica que a classe ou qualquer membro pertencente a essa classe é de acesso público, no sentido de que outras partes do código que interagem, o que eles vão ver. Private ou privado, tá? Que vai indicar que essa classe, se eu tenho um membro dessa classe, então o
que são membros de classe? É tudo aquilo que compõe a classe, variáveis internas, que nós vamos chamar depois de fields ou campos, métodos, propriedades, são membros de uma classe. Quando eu marco um membro de uma classe como privado, é exatamente isso que o nome diz. Esse membro ele é restrito da classe, ele é privado à classe. Somente os outros membros que pertencem à mesma classe conseguem interagir com esse cara. Ele não é visível para o mundo externo à classe. Ele não é visível para o mundo fora da classe. Como a gente vai trabalhar bastante com public e private, principalmente quando a gente estiver vendo a questão de heranças também. E existe um conceito muito importante que é o encapsulamento, abstração, tá? Como eu estou falando aqui, isso aqui é um conceito que faz parte muito forte do paradigma orientado a objeto. A gente vai ver alguns conceitos. O encapsulamento é um dos conceitos, abstração é outro conceito importante. E existe um conceito importante que é o seguinte: a gente tem que encapsular, ou seja, conter dentro da classe toda a complexidade da classe e abstrair do mundo externo essa complexidade. Então, ou seja, toda a lógica, toda a complexidade fica ali dentro, encapsulada dentro da classe. O que o mundo externo que consome essa classe trabalha, vai chamar os métodos, as funções, etc. Mas não necessariamente ele tem que saber a complexidade daquilo. Tá? Ele vai abstrair isso dele. Isso é interessante, principalmente depois se eu for evoluir os objetos, se eu for criar novas funções, novas rotinas, isso fica totalmente abstraído de quem utiliza e consome a classe, e a gente vai ver isso mais à frente também, aplicações diretas disso. Bom, tudo que é definido dentro de uma classe, a gente vai chamar de membro da classe, tá? Uma classe ela pode conter atributos, campos ou métodos, mas também aqui dentro também a gente vai utilizar o conceito do modificador, tá? Ele entra aqui dentro também os modificadores. Não existe só public e private, tá? Existem outros como final, static, protect, conceitos que existem também. Dependendo do tipo da linguagem que você estiver trabalhando, esses termos podem mudar a sintaxe e o nome deles, tá? Mas o conceito deles é o mesmo. Bom, como é que eu crio então uma classe no Java? Algumas particularidades do Java, tá, pessoal? O arquivo ele tem que conter o nome do arquivo fonte, o nome do arquivo .java, o nome do arquivo que vai estar o meu código. Ele obrigatoriamente tem que ter o nome da classe, da primeira classe que aparece dentro do arquivo. Eu posso ter mais de uma classe no arquivo, isso já é uma coisa que já, há muito tempo no Java já suporta. Só que o arquivo em si ele tem que ter um nome, e esse nome tem que ser a primeira classe ou a classe que aparece dentro do arquivo, tá? Isso é importante. Lógico, aí evidentemente como a classe ela segue os padrões de nomeação de variáveis e as regras de nomeação de coisas internas dentro do Java, os arquivos também vão ter que seguir. Isso difere de uma linguagem, por exemplo, C#, eu posso ter um arquivo fonte com o nome a.cs e lá dentro eu tenho N classes com nomes totalmente diferentes desse. O Java ele tem essa restrição, então se eu criar aqui, ó, vier no Java, aqui, vou criar aqui uma classe, chamar uma classe, vamos chamar de ponto, tá? Não vou mais clicar aqui nesse checkbox, porque eu não quero um método main sendo criado nessa classe. Se eu der um finish, vocês vão ver que aqui eu vou ter aqui o ponto.java e o nome da classe ponto. Se eu chamar essa classe aqui de A, salvar, ó, ele já está reclamando, olha. O tipo público A tem que estar definido no seu próprio arquivo. Tá? Isso aí é uma restrição do Java. Então, ó, vou voltar o nome dela para ponto, salvei, parou de dar o erro. Posso criar uma outra classe aqui? Posso criar uma outra classe aqui. Vamos ver o que vai dar. Tá vendo? Como essa classe é pública e também está no mesmo arquivo, eu não posso ter essas duas classes coexistindo no mesmo arquivo. Tá? Mesmo mudando para private. No entanto, eu posso criar essa outra classe
dentro da classe ponto, alinhada à classe ponto. Então isso aí é possível. Então quem é a classe A? A classe A é uma classe que está definida dentro da classe ponto. Ela está alinhada dentro da classe ponto, está contida dentro da classe ponto. Como é que então eu posso utilizar essa classe ponto? Uma vez que está no mesmo projeto, é visível, ou eu importei o package onde está essa classe, então eu posso criar pacotes, tá, pessoal, sem nenhum problema. As classes elas podem estar armazenadas em pacotes, então vou criar um pacote aqui, ó, só para exemplificar, tá, gente? Classes, vou chamar de classes. Vou mover a classe ponto para dentro dela. E aí a diretiva package marca que essa classe ponto pertence ao pacote classes. Tá? Se a gente for ver, se a gente for lá no file system, lá na estrutura de arquivos aqui, ó, cadê abrir aqui? Ah não, tô confundindo com outra ideia, pessoal. É coisa do trabalhar com mais uma ideia diferente. Vamos lá no nosso workspace da nossa matéria. Aula 23/5. Vocês vão ver aqui, ó, só recordando para quem não lembra, pacote na realidade é uma pasta dentro da estrutura de arquivos aqui do nosso workspace. Fisicamente falando, é uma pasta. Então, eu vou fazer um import aqui, ó, porque ele está em outro package, né? Importei. Classes ou classe? Deixa eu importar não. Vamos ver o que ele vai gritar aqui. Então declarei aqui a variável ponto tipo P. Aqui ele reclamou que não achou o ponto P. Não conseguiu resolver o ponto P. Import ponto. Isto. Pronto. Ok? Então, reparem. Vou instanciar. E em nenhum momento dentro da classe ponto definiu o construtor. Tá? Isso que a gente vai ver depois é o seguinte. Isso se chama construtor padrão, construtor default. Dentro do Java, se eu não declaro explicitamente um construtor, ele cria esse construtor padrão que não vai fazer nada, mas obrigatoriamente ele vai existir. Se eu chamar aqui a variável P, já tem aqui alguns métodos que eu também não criei. Depois a gente vai entender que isso é tudo herdado por eles. Tá? Vou declarar aqui então uma classe agora. Cadê o A? Por que o A não está aparecendo aqui? Porque ele está privado. Ele é interno dessa classe. Vamos botar um modificador de acesso public aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o A aqui. Vamos importar. Tá ali. O que ele está reclamando aqui? Tá vindo aqui por causa de quê? Ah, eu tenho que criar um ponto de acesso lá. Então deixa ele quietinho aqui, depois a gente volta. Né? Bom, pessoal, só para exemplificar exatamente essa criação de classes. Depois tiver esse erro que deu, eu vou ter que introduzir outros conceitos para vocês aqui, depois a gente volta nele. Então, criei a classe ponto. Tá? Dentro da classe ponto, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável x. E vou criar aqui uma variável y. Marquei como privados essa variável x e a variável y. Se eu vier aqui no código que utiliza a classe ponto, elas não aparecem. Por que elas não aparecem? Porque elas estão privadas da classe. Tá? Elas estão restritas à classe ponto.
Como é que eu posso expô-las? Eu posso transformá-las em públicas. Então vai aparecer, ó. Tá ali. Mas essa não é a técnica correta de se expor um dado de uma classe. Tá? A gente vai ver isso lá quando a gente for ver a questão de encapsulamento, propriedades e atributos. Nunca se deve expor as propriedades ou os dados de uma classe através de variáveis públicas. Tá? Isso aí é uma coisa, é um princípio, a gente vai ferir o princípio do encapsulamento. Isso pode gerar muitos problemas depois. Tá? Mas nesse instante aqui, no exemplo, eu vou fazer dessa forma, tá, pessoal? Então vou passar o ponto para ele. Passar a propriedade x. Passar aqui a propriedade y do ponto. Ok? Posso ler essas informações na tela, sem nenhum problema. E aí, quando eu recupero essa informação, posso exibir na tela a saída. Então, quando eu estiver acessando um membro de uma classe, a gente vai usar o operador ponto aqui no Java. Tá? Esse operador objeto ponto, esse operador ponto é um operador que retorna para mim os membros de uma classe e eu acesso os membros de uma classe através do operador ponto. Tá? No C++ eu tenho um operador ponto e operador seta, depende de como eu vou trabalhar, se com ponteiro, se com variável, mas aqui não vem o caso, aqui é sempre operador ponto para eu acessar. Reforçando, essa forma como eu acessei essas duas propriedades x e y não é a indicada. Tá? Estou fazendo aqui apenas a título de exemplo, porque ainda vou conceituar encapsulamento, propriedades e atributos aí mais para frente. Então no Java a gente utiliza a própria ideia para criar a classe, tá? Nomeio a classe, qual modificador de acesso eu vou implementar nessa classe, se é público, se pertence só aos objetos, às classes definidas no mesmo pacote. Tudo na classe tem que estar dentro de um bloco, de um abre e fecha chaves, tudo. E aí se a gente voltar aqui nos nossos exemplos, vocês vão ver aqui o abre chaves, fecha chaves, tá? Essa classe aqui, quer dizer, nossa classe principal main aqui, ó, abre chaves, fecha chaves, a classe ponto. Então todos os membros de uma classe têm que estar dentro desse bloco. Isso aí é a estrutura do Java. Eu defino dentro da classe os membros dela, aqui no exemplo da classe livre, né, eu tenho aqui o membro título, ISBN, edição, ano, edição, que são fields também, campos. A gente também define como fields, ou campos, que é o nome técnico que a gente usa para esses caras. São variáveis internas da classe. Nesse caso aí eu não estou estipulando se são privados ou não. E aí quando eu crio crio sem o modificador de acesso, vou arrancar aqui fora o modificador de acesso, ó, essas duas variáveis, reparem que aqui ó, já começou a berrar. Ó. O ponto X não está visível, o ponto Y não está visível, porque o padrão é ser privado. Por quê? Porque ele quer reforçar esse conceito do encapsulamento. Bom, para acessar esses campos, etc., a gente vai utilizar o ponto. Tá? Quando eu escrevi esse material, ainda era um Java mais antigo, o fato de eu abstrair esse modificador de acesso, por padrão era público, mas agora esse conceito mudou, tá, pessoal? Então, vocês viram no exemplo que eu omiti o modificador de acesso, omiti o modificador de acesso, e esses membros internos vieram como privados, tá? Reforçando, toda vez que eu crio uma classe, no fundo estou criando um novo tipo de dado. Para isso eu vou declarar uma variável daquele tipo, vou instanciar aquele objeto, tá? E vou utilizar o operador ponto para acessar esses membros dessa classe aí. Tá aqui nos exemplos aqui, ó.
Quando ele aparece do lado esquerdo, eu vou estar atribuindo valores. Quando eu leio esses valores, eu vou estar, quando simplesmente referenciando o valor direto, eu vou estar lendo esses valores, tá? Os valores dos atributos de um objeto definem para mim o que eu chamo de estado do objeto, né? O que é o estado do objeto? O estado do objeto os valores dos seus atributos. Então, o estado desse objeto livre nesse instante aqui é definido pelo conteúdo do valor dos seus atributos. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tranquilo, né? Que ninguém responde, ninguém fala nada. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, já temos 1 hora aí de aula aí, eu vou fazer um break, até porque eu também preciso de um break de uns 15 minutinhos, tá? Tomar água, dar uma esticada aí vocês aí, e aí a gente retoma. Ok? Vamos fazer só um break rápido aí. Vou botar uma musiquinha para rolar aqui, enquanto vocês dão uma parada. 10h15 a gente volta, tá, pessoal? 10h15 eu já volto e retorno com vocês aí. Bom, pessoal, retomando aí. Então, a gente definiu o conceito de atributos, a gente vai ver a questão de atributos mais especificamente para frente, né, com mais enfoque aí dentro do conceito de encapsulamento, abstração e etc. Que é muito importante para a gente aí, tá? Métodos. Os métodos eles vão estar relacionados a ações. Enquanto os atributos eles são características intrínsecas dos objetos, se a gente for fazer essa correlação com objetos, os métodos são aquilo que os objetos podem realizar. Então, uma classe carro, por exemplo, eu posso ter ações como acelerar, frear, virar à direita, virar à esquerda, trocar de marcha. Isso seriam ações, tá? que esse cara pode ter. Então, toda vez que eu quiser dar uma parte, digamos assim, dinâmica a um objeto, eu vou criar um método, que nada mais é do que uma função, tá, dentro desse objeto. E essas funções elas podem ou não retornar valores, elas podem ou não retornar outros objetos. E aí a gente chama essas funções de métodos, né? Então, em linguagens orientadas a objetos, a gente praticamente não chama nada de procedimentos e funções, tudo é método. Então, quando eu crio uma função, eu vou estar criando um método dentro de um objeto. Os métodos eles têm outras particularidades também importantes. Uma particularidade importante do método é que quando eu tiver um objeto A e tiver um objeto B, porque se eu estou desenvolvendo uma solução orientada a objeto, eu vou ter N objetos. Como esses objetos colaboram entre si? Como esses objetos conversam entre si? Como esses objetos eles trocam informação entre si? Como esses objetos eles interagem? Isso é sempre feito através dos métodos, tá? Ou funções. Então, o objeto A interage com o objeto B e vice-versa através dos seus métodos, através de suas funções. Só que nem todos os métodos ou funções vão estar disponíveis para a interação entre objetos. Eu posso ter funções internas, funções privadas. E aí eu já estou adiantando também mais um assunto que veremos à frente. Esse conjunto de métodos que o objeto, a classe A, fornece para interagir, a gente pode chamar também de interface. O que é uma interface? Interface é uma área entre faces, é uma área de contato. Tá? Se a gente for ver a definição de interface. Então, qual que é a área de contato? Como é que o objeto A ele interage com o objeto B? Como é que ele contacta o objeto B? Como é que ele troca informação? Como é que ele toca o objeto B? Através da interface. Então, esse conjunto de métodos que o objeto A ou objeto B expõe para que os outros objetos possam interagir com ele, a gente vai ver que isso se chama interface, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui na nossa classe ponto.
E aí eu vou recompartilhar aqui o meu desktop todo, que eu compartilhei só o PDF. Opa. Vamos lá. Então aqui na minha classe ponto, eu vou criar um método que vai ser público, que não vai retornar nada, que eu vou chamar de print. O que esse cara faz? Imprime no console as coordenadas do ponto. Então eu vou tentar usar uma formatação. E aí eu já posso utilizar esse método aqui, ó, onde eu utilizo a classe, ó, ponto print. Salvei, vamos executar. Está ali a saída. Então vou mudar aqui as propriedades só para ficar algo. Ah, professor, ficou confuso, vai estar com 3 vírgulas, porque usa vírgula. Ah, vamos então alterar o método print. Eu vou colocar um espaço aqui. Salvei, executei, já refletiu a alteração. Aqui também é outra coisa interessante. Como eu abstraí de que usa a classe ponto, a complexidade desse método print e a forma como ele trabalha está encapsulado, contido dentro da classe ponto. Reparem que eu atualizei o método print, fiz uma alteração no método print e não precisei mexer em nada em quem utiliza o método print, que no caso é a classe main, tá? Isso aí é uma das grandes vantagens da orientação a objeto. É o fato de que se eu trabalhar bem com o paradigma, eu consigo criar novas funcionalidades, evoluir as funcionalidades que existem, de forma que quem utiliza esses objetos ou as partes dos códigos que já utilizavam permanecem inalteradas, para eles não muda nada. E eu posso fazer, a gente vai fazer isso várias vezes aqui a partir das próximas aulas, depois da prova, nos exercícios, etc. A gente vai aumentar a complexidade e as lógicas internas das classes, e a interface permaneceu inalterada, porque eu interajo com esse cara através dos métodos que estão sendo expostos através da classe. Bom, e aí vou começar a fazer alguns exercícios, pessoal, na aula de hoje, para a gente poder sedimentar esses conceitos, tá? Eu vou fazer o primeiro, e aí espero que vocês acompanhem, depois a gente vai tentar fazer o segundo. Eu sei que agora os exercícios passam a ser cada vez maiores, tá? Não mais eu vou ter apenas um arquivo ou outro, ok? Mas sim, às vezes eu vou ter 2, 3, 4, 5 arquivos, dependendo da situação. Então vamos lá. Desenvolva uma classe que represente uma conta bancária. Essa classe deverá ter uma variável privada que deverá conter o saldo da conta. Um método chamado depositar que receba um valor do tipo double, que vai ser acrescido ao saldo. Um método sacar que recebe um valor double e este valor deverá ser retirado do saldo da conta, ou seja, eu vou decrementar dessa variável saldo. E um método verificar saldo que retorne o valor do saldo da conta. Então vamos lá, vamos começar a estruturar aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então aqui no meu projeto, eu vou permanecer o main, é onde eu vou chamar as classes, sem nenhum problema. E vou criar um pacote aqui, que vai ser o exercício 1 dessa nossa lista. Aqui dentro eu vou criar uma classe que vai ser que eu vou chamar de conta bancária. Bom, essa classe ela vai ter uma variável privada interna do tipo double, que vai ser o saldo. Vou criar um método público que não retorna nada, que vai se chamar depositar.
que recebe como parâmetro um valor, e esse valor vai ser armazenado, acrescido na variável saldo. Vou criar um outro método que não retorna nada, que é sacar, que recebe como parâmetro um valor, e esse valor vai ser retirado da variável saldo. E vou criar um método, e esse sim retorna alguma coisa, que é o verificar saldo. Retornando então para mim o conteúdo da variável saldo. Reparem que aqui a interface disponibilizado por essa classe é composta desses três métodos. Reparem que a variável saldo ela está encapsulada. Esse é um conceito que eu vou falar muito aqui. Ela está contida dentro da classe. E eu não acesso essa variável diretamente. Isso é importante porque eu estou exercendo aqui um conceito importante da orientação a objeto. Tá? Nunca, em tempo algum, permita que os dados internos de uma classe sejam acessados através de variáveis públicas, sempre através de métodos. Às vezes vão parecer, professor, mas é ridículo, eu estou dando return aqui de uma variável. Ok, boa parte das vezes é isso que vai acontecer. Mas se num futuro você precisar realizar alguma ação nesse valor antes de retornar, você já está encapsulado, então você vai ter facilidade para implementar essa necessidade. Vamos então aqui chamar o nosso método main. Eu vou importar a classe que eu preciso, que é a classe bancária, conta bancária, do exercício 1. Eu vou declarar essa classe, já vou declarar, já vou instanciar logo. Vou exibir o saldo inicial. Vou realizar uma ação de depositar R$100. Vou exibir novamente o saldo. Vou realizar uma ação de sacar R$30,50 e vou exibir novamente o saldo. Vamos executar. O que ele está reclamando aqui? Vê se eu acho que o retorno está no verificar. Oi? Não, falei besteira, tá certo. Eu estou querendo saber o que esse cara está reclamando aqui, peraí. Conta bancária. Aham. Eu cometi o erro que vocês vão cometer. É porque eu fiz toda a classe e esqueci de salvar. Tá, galera? E aí o Eclipse ele entende que está na memória, me dá o autocomplete, mas o compilador não está vendo o código fonte salvo no disco, entendeu? Que é o que ele consome do disco. Não tinha erro nenhum no código, não. É que eu não tinha salvo ainda, tá? Eu criei toda a classe aqui e estava com um asteriscozinho. Isso aí, cara, esse é um erro muito comum. Tá? Eu acabei cometendo. Já tive aluno que zerou prova por causa disso. Fez a prova inteira, não salvou, e aí fez o upload dos arquivos, só que os arquivos estavam todos zerados no disco. E enviou os arquivos sem nada. Executando aí, tá aí, pessoal. Saldo inicial 0, depositei 100, saquei R$30,50, saldo final. Beleza? Vamos pro próximo. Eu quero que vocês tentem resolver. Desenvolva uma classe que represente um ponto. Já até comecei ela, tá? Duas variáveis privadas x e y desse ponto. Um método de atualizar coordenadas, que receba os dois valores double. Um método que retorne a coordenada x, um método que retorne a coordenada y. E um método que recebe um objeto também do tipo ponto e retorne a distância entre esses dois. Vamos tentar resolver.
Vou recompartilhar aqui o PDF com vocês, para vocês tentarem resolver. E daqui a pouco eu vou corrigir. Então vamos lá. A gente vai desenvolver então a classe ponto, tá? Essa classe vai ter essas duas variáveis internas, a variável x e a variável y. E eu vou ter esses conjuntos de métodos aí. Então vamos agilizar aqui o processo. Vou criar aqui um outro pacote. Exercício 2. Aqui dentro eu vou criar a classe ponto. Tá? A pessoa já tem uma classe ponto criada no projeto, não tem problema. Tá em pacotes diferentes, não tem problema, tá, gente? Vamos criar as duas variáveis privadas x e y. Vamos criar um método que atualiza essas duas variáveis, que eu chamei de atualizar coordenadas, recebendo como parâmetro um x e um y, ambos maiúsculos, tá? X recebe o parâmetro x e o y minúsculo recebe o y maiúsculo. Eu poderia declarar as duas variáveis aqui como x minúsculo e y minúsculo, e aí já vou adiantar um outro conceito para vocês. Bom, se a gente olha esse código aqui, vai gerar um certo nível de confusão, tá? Uma forma de eu diferenciar isso é utilizar o operador DIS. O que é o operador DIS? O operador DIS ele se refere sempre à instância corrente da classe. Então, se eu estou dentro de uma classe, eu pego DIS ponto, ele traz para mim os membros da classe. Então, nesse caso aqui, olha, não tem erro. Eu estou dizendo que o parâmetro x está sendo armazenado na variável da classe x. E o parâmetro y está sendo armazenado na variável interna da classe y. Então, quando vocês verem o DIS, saiba que eu estou referenciando a própria instância da classe. O uso do DIS, na maioria das vezes, não é obrigatório. Tá? Nesse caso aqui, é para evitar colisão, para saber quem é quem. Se é o parâmetro, se é a variável. Tá? Mas por uma boa prática, sempre quando você internamente no código de uma classe for referenciar membros internos da classe, utilize o operador DIS. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um método que retorna para mim a coordenada x. Depois a gente vai melhorar isso, tá, gente? Return dis.x. Pronto. Eu poderia botar só x? Sim. Uma classe pequena como essa, beleza. Agora imagine uma classe com muitas linhas de código, salve sempre, com muitas linhas de código, complexa. Isso ajuda, porque eu posso usar o próprio IntelliSense da IDE, do editor que eu estou trabalhando, para ajudar nisso. Bom, e agora vem o que é diferente aqui, que é ter um método que vai calcular a distância entre dois pontos. Eu já estou numa classe do tipo ponto. Então o que esse método vai receber? Esse método ele vai receber um parâmetro. Mas que parâmetro seria esse? Um objeto do tipo ponto. Mas é possível isso? Claro que é possível. Porque quando eu declaro uma classe, eu crio um novo tipo de dado, quando eu estou declarando então um método de uma classe, ele pode receber um outro objeto sem nenhum problema como parâmetro. Inclusive um objeto do mesmo tipo dele. Então, vou criar aqui um outro ponto que eu vou chamar aqui de O. Vou até botar O maiúsculo aqui, vai ficar mais... Pronto. Vamos declarar aqui uma variável dx interna desse método, privada desse método, que vai ser a diferença das coordenadas x. Então, x ponto, e aí é o x da classe da instância atual, coordenada x. Double dy. Vamos retornar então a raiz quadrada.
da soma dos quadrados das diferenças. Que dá para mim exatamente a distância entre esses dois pontos. Faltou ponto e vírgula aí. Tô igual aluno hoje, cara. Acho que é o sono, Erivelto. Vamos lá. Vamos utilizar aqui nosso método main aqui. À medida que eu vou resolvendo, pessoal, eu vou comentando que depois, quando eu subir esses códigos para vocês lá no AVA, daqui a pouco, quando eu encerrar, vocês vejam também como é que eu consumi os métodos, tá? Porque às vezes eu vou declarar aqui o P1, o ponto 1, vou atualizar as coordenadas, vou colocar lá na origem 0, 0, o ponto P2, atualizei a coordenada, vou colocar no 10, 10, posição 10, 10, e vou imprimir aqui, ó, a distância entre esses dois pontos, P1, ponto. Calcular a distância, passando ali o ponto P2 como referência. Dando tudo certo, tá ali o resultado. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, vocês estão doidos para ir embora mesmo, né? Então vamos fazer mais um? Pode ser mais um? Peraí. Fala. Quando você fala que eu tenho que manter as variáveis privadas, são só as variáveis ou cada instânciazinha ali? Porque você colocou como public double coordenada x, por exemplo. Isso aí não. Esses métodos, o que acontece? Eu estou deixando público o método. Podem ser públicos. Não, tudo, na realidade, tudo pode ser público, tudo pode ser privado, entendeu, Elivelto? Mas existe um conceito que é um partner, é um padrão, tá? Que você não permite, não exponha os dados de uma classe através de variáveis públicas, tá? Eu posso botar public aqui naquelas variáveis, o código vai funcionar, só que aí eu estou ferindo o padrão, tá? O padrão diz que para eu dar acesso ou para eu permitir que outros objetos utilizem dados de uma classe sempre através de métodos. Então aqui eu criei dois métodos que retornam esses valores, tá vendo? E criei um método que atualiza internamente esses valores. Os métodos são públicos, as variáveis são privadas. Como os métodos eles estão na classe, eles conseguem interagir com os tipos privados da classe. Sacou? Depois a gente vai ver os get setter, tá? Que são onde eu vou criar as propriedades. Então, para cada propriedade, eu vou ter um método get ou um método set, ou vice-versa, ou ambos. Um método que retorna o valor da propriedade e um método que atualiza o valor da propriedade. Mas sempre através de métodos. É isso que eu falei da questão da variável não ser pública, é um padrão, não é uma regra da sintaxe da orientação a objeto, mas é um padrão do modelo, beleza? Beleza. Então tá bom. Então vamos pro último, que hoje vocês estão na animação só, ninguém fala nada. Tá parecendo comigo. A pandemia tá pegando, né? Professor, queria tirar uma dúvida. Fala. Lá no arquivo .java, né? Uhum. Lá no main, você puxa os métodos, tipo, o main é a função que você quer fazer, ali, o arquivo main aí. Não, na realidade assim, o main aqui é onde eu estou utilizando as classes de exemplo, tá? Então, você tá... Isso, entendi. Lembra do método main? Tá puxando lá do ponto. Isso, lá do ponto. Então aqui eu estou instanciando os objetos, tá vendo? Aqui, como é o meu método principal do programa para ser executado, eu estou usando o main. Mas esse vai ficando cada vez mais assim, intricado. Daqui a pouco eu vou ter objetos que vão instanciar outros objetos, que vão chamar métodos de outros objetos, e assim que é construído os programas orientados a objetos. Por enquanto eu estou criando um objeto simples, e aí eu estou usando... Que na realidade o método main está dentro da classe main, tá vendo? Que é a classe... Que não necessariamente precisa ser main, tá? O Raissandra aqui no Java. Pode ter qualquer nome essa classe aqui.
O que eu preciso ter para rodar um programa Java é pelo menos um método main para ser executado, tá? Tá, beleza. Beleza? Tanto que aqui, ó, se vocês vierem e run, tem uma coisa chamada run configurations aqui do Eclipse. Eu digo, olha, o projeto principal é esse e o método main contar aqui, ó, a classe principal é essa aqui, é main. Inclusive eu poderia citar outro, porque aqui ele traz todas as classes que tem um método main dentro dela. Eu poderia ter mais de uma classe, tá? Mas aqui eu estou dizendo que meu ponto de partida é aqui. A particularidade do Java. Tá? Na hora de executar. Em C vocês não conseguem fazer isso. Vamos lá então, para te fechar aí. Escreva em Java uma classe que represente um círculo no plano cartesiano e forneça os seguintes membros dessa classe. Uma variável privada para conter o raio do círculo, um método que receba o valor do raio do círculo, um método que retorne a área do círculo e um método que retorne o comprimento do círculo. Vou fazer aqui para a gente poder fechar, pessoal. Então vamos lá. Vou criar aqui mais um pacote, que é o exercício 3. Vou criar dentro desse pacote uma classe que vai ser... Essa estrutura de como eu estou fazendo aqui, pessoal, é o que eu vou cobrar de vocês lá na C3, na hora de fazer o upload dos códigos, tá? Porque agora você não vai fazer um arquivo para cada questão. Na realidade, você vai ter um workspace inteiro para a prova, mas isso é lá na C3. C2 ainda não tem isso. Então, variável privada, que eu vou chamar de raio. Um método, que aí já vou começar a usar a nomenclatura padrão setRaio, que eu vou setar o valor dessa propriedade raio. Vamos usar o diz. Set nunca retorna nada, que eu botei aqui. Tô doido. E aí, algumas propriedades extras, como por exemplo a área. Isso é uma propriedade? É uma propriedade. É uma característica desse objeto. É uma característica dessa estrutura. Área do círculo, πr ao quadrado, né? Onde eu tenho um pi? Pacote math, classe math.pi, tá aqui, ó, vezes o raio ao quadrado. Comprimento aí do círculo. 2 vezes π vezes o raio. Está aí a nossa classe círculo criada. Vamos lá no método main. Vou fazer o import da classe que eu criei dentro. Porque como tem pacotes diferentes, eu sou obrigado a fazer isso, tá, pessoal? Eu vou brincar um pouquinho com essa classe círculo aqui, tá? Antes de a gente fechar. Vou comentar o código aqui do exercício 2, o código que eu usei para usar as classes do exercício 2. Vou criar a classe círculo. Vou setar o raio dele. E vou chamar a propriedade área. E a propriedade de comprimento. São métodos. São métodos. Sim, são métodos. O conceito de propriedade, gente, atributo propriedade, é algo que é também, como está começando agora com o Erivelto, é algo que é também conceitual. Então, se eu chamo um método que retorna uma característica do objeto, eu assumo que aquilo é uma propriedade. Se eu chamo um método que vai, por exemplo, set, que compõe a propriedade raio. Se eu tivesse um método prefixo get, seria aí o conjunto do set com get comporia para mim a propriedade raio, tá? Por uma questão de um padrão no Java, como é que eu vou diferenciar métodos que vão realizar ações, etc., de métodos que compõem propriedades? A gente usa o prefixo get set. Get significa que eu estou lendo aquela propriedade. Tá? Isso aí não é regra, tá? Em termos de sintaxe, é padrão, tá? É método, protocolo. Então já vou introduzir já esse conceito com vocês que a gente vai ver depois.
Então, toda vez que eu vou ler uma propriedade, eu vou chamar o método get da propriedade. Toda vez que eu vou atualizar o valor de uma propriedade, eu vou chamar o método set. Tá? Métodos get e set são conceituais. E aí é um padrão entre quem desenvolve em Java utilizar o prefixo set e o prefixo get. Quando eu vejo um set, eu já sei que é um método que vai atualizar o valor de uma propriedade. Quando eu vejo o prefixo get, eu já sei que é um método que vai retornar um valor de uma propriedade. Tá? Isso é como se trabalha no Java. O C Sharp, por exemplo, ele trabalha com o conceito de get, set, de properties, de propriedades, já embutido na sintaxe. Eu particularmente prefiro assim. Tá? E aí vocês trabalham como se fossem variáveis. Ele dispõe as propriedades como se fossem variáveis. Então eu posso usar o operador igual para passar o valor e simplesmente ler o conteúdo, mas não são variáveis. Por baixo dos panos ele chama os métodos que eu vou criar lá. Bom, só executando aqui, ó, o método main, aí eu tenho a área e tenho o comprimento. Bom, evoluindo um pouquinho mais esse cara aqui, eu posso criar, e aí para exemplificar, dentro dele é uma propriedade do tipo e aí eu vou precisar importar um objeto ponto, que vai ser o centro do círculo, tá? Para isso eu vou criar aqui um método então, public void set centro, passando as coordenadas x e y do centro desse círculo. Imagine que eu vou desenhar isso na tela, hipoteticamente, fazer um software que vai desenhar isso na tela. Então vou pegar esse objeto privado aqui, ó, centro, instanciar esse cara, atualiza as coordenadas dele, tá ali, ó. Então eu posso utilizar aqui dentro também, ó, no método main, set centro, vai estar na posição 10, 10. Vocês vão ver que o meu código não muda nada, até porque eu não botei nenhuma função nesse cara ainda, mas eu vou pôr depois, porque a gente vai poder, por exemplo, dado dois círculos, eu quero saber se esses dois círculos estão próximos, se estão interagindo, se está um sobre o outro, se existe uma área comum entre eles, né? Se estão um sobre o outro, etc. Bom, pessoal, por hoje eu vou fechar. Como é que você fez a função lá, cara? Desculpa. Qual função? Lá em círculo, na hora do atualizar coordenadas, você deixa x e y mesmo? Tá. Eu passei o parâmetro que é passado por esse método